Editores que acidentalmente enviaram um nude a um membro da família. Qual foi o resultado? Edite porque parece haver confusão por algum motivo. Sou mulher. Eu pretendia enviar para alguém no WhatsApp que eu estava namorando na época e não percebi que enviei sem querer para o meu irmão. Seus nomes estavam próximos um do outro na minha lista de chat e escolhi errado. Liguei freneticamente para minha cunhada e contei o que aconteceu e implorei para que ela fosse ao telefone dele e apagasse a mensagem com a foto. Isso foi antes do WhatsApp adicionar a funcionalidade de deletar suas próprias mensagens. Ela foi tão doce e compreensiva e apagou a mensagem. Eu estava tão envergonhado. Até hoje ela guarda meu segredo. Isso aconteceu há 5 anos. Para contextualizar, minha mãe teve alguns problemas médicos com risco de vida quando eu era criança, então houve alguns períodos de mais de um mês em que raramente a víamos. Uma noite, recebi uma mensagem dela que dizia: mande-me uma foto sua acariciando-a na cama. Achei que ela queria uma foto minha e do meu cachorro aconchegados, enquanto ele dormia comigo e era um dorminhoco mais fofo. Eu geralmente mandava um para ela a cada poucos dias, mesmo quando ela estava em casa. Também serviu como sua maneira de garantir que eu estava seguindo minha hora de dormir. Eu estava tirando a foto e recebo um texto de acompanhamento e ignoro isso. Ao mesmo tempo, meu pai abre minha porta com tanta força que as dobradiças quebram. Ele diz: você recebeu uma mensagem da mamãe? Eu digo sim, e ele diz: não era para você. E vai embora. Eu me senti estranho com isso por dias, embora levasse anos até que eu descobrisse. Acontece que eu morava do outro lado da rua na época e uma mensagem suja destinada à minha agora esposa foi enviada para minha mãe. Felizmente para mim, minha mãe é conhecida por ignorar o telefone dela, então eu corri para um outro lado da rua e disse: ei, onde está o seu telefone? Em resposta ao olhar confuso, eu disse a ela: apaguei uma mensagem que era para agora, esposa. E deixei por isso mesmo. Bem, enviei um nude sem querer. Mas não era meu. Meu amigo e eu sempre trollamos um ao outro com fotos engraçadas sem contexto. Às vezes ele me mandava um gif de um macaco mijando na própria boca, e aí eu respondia com um gif do Ace Ventura quando ele sai do banheiro encharcado. Um dia ele me manda uma foto de uma senhora completamente nua, segurando uma placa que diz: mande-me um papaizinho. Quase cuspi minha bebida, era boa. Então pesquisei no Google bolas flácidas de velho e comecei a procurar um monte de fotos engraçadas de homens nus para enviar de volta. Ao mesmo tempo em que folheava o catálogo de homens idosos nus do Google, minha mãe me mandava mensagens de texto sobre alguns restaurantes planejados para o jantar naquele fim de semana, e eu tentava alternar entre as perguntas dela e o museu de nuzes enrugadas. Eu acho essa imagem gloriosa de um velho com as bolas caindo até os joelhos, com um arbusto enorme que você não acreditaria. Eu pego o link e respondo com isso. Infelizmente, como você pode imaginar, não enviei a foto para meu amigo. Em vez disso, respondi a pergunta de minha mãe: você já decidiu o que vai vestir esta noite? Com uma foto do velhote de aparência mais descontente, saco de bolas cedendo e quase soprando ao vento. Eu a vi começar a digitar, mas ela retrocedeu e parou. Alguns momentos depois, ela responde: bem, se você planeja aparecer assim, é melhor não vir. Comecei a rir, pelo menos ela era uma boa esportista sobre isso. Uma vez, meu pai acidentalmente me mandou uma mensagem de texto: sexo anal se os patriotas vencerem, e ainda não acredito que me recuperei. Não enviei um nu acidentalmente, mas meu telefone carregou automaticamente todas as minhas fotos quando conectei ao computador da minha mãe. Não tenho mais permissão para conectar hardware ao computador da minha mãe. Meu ex acidentalmente enviou uma foto do pau para a mãe dela em vez de mim quando estávamos no telefone. A resposta dela foi: ninguém quer ver aquela coisinha nojenta. Certa vez, enviei uma foto para uma namorada na faculdade quando estávamos em casa nas férias. Só que procurei o contato dela pelo sobrenome e acidentalmente enviei para a mãe dela. Felizmente já era tarde e ela conseguiu entrar furtivamente no quarto dos pais e apagá-lo antes que eles vissem. Meu irmão me mandou uma mensagem de volta: vou deletar nosso histórico de mensagens e fingir que nunca vi isso. Bom homem. É por isso que tenho medo do iCloud e do compartilhamento de nuvem familiar. Ao enviar um nude estou apertando esses botões com precisão cirúrgica. Não mandei nude. Eu estava no chuveiro, com cerca de 15 anos, e ouvi o telefone tocar. Minha melhor amiga tinha o hábito de ligar enquanto eu tomava banho. Então,
Saí correndo como no dia em que nasci para pegar o telefone antes que ela desligasse. Eu não sabia que todo o lado da família do meu pai estava visitando minha mãe com doença terminal. Eles viram tudo. Minha tia disse brincando: "Bem, caramba, eu não sabia que ia haver um show." E alguém disse: "Estávamos apenas brincando quando dissemos que você cresceria para ser uma stripper." Eu tive que fazer uma caminhada de vergonha de volta ao banheiro também. Foi ridicularizado e não fui mencionado desde então. Enviei uma foto dos meus seios para minha mãe. Consegui convencê-la de que estava tentando tirar uma foto do que pensei ser um caroço, mas acabei deixando cair meu telefone e enviei enquanto me atrapalhava. O que aconteceu antes? Mas então ela me fez mostrar a ela onde eu achava que era o caroço. Então foi muito estranho. Minha ex mandou um para o pai dela quando estávamos no último ano do ensino médio. Era seguro dizer que ele não permitia que ela entrasse na minha casa com muita frequência depois disso. Bem, não teria sido tão ruim se não fosse pelo fato de que todos os meus contatos conseguiram. Amigos, familiares, conhecidos, colegas de trabalho, meu chefe, etc. Recebi várias denúncias no trabalho por assédio sexual, mas eles foram compreensivos o suficiente para não me demitir. LOL. Vovô teve um ataque cardíaco e morreu. Na verdade, não sei se isso está relacionado. Eu acidentalmente enviei uma foto para ele, e ele morreu no dia seguinte, mas ele também estava com mais de 90 anos e isso pode ter sido apenas a natureza seguindo seu curso. Nós nunca saberemos. Quando eu era menino, minha irmã ganhou uma câmera digital. Essas eram bem legais na época. Sendo um garotinho, resolvi brincar com ela e tirei uma foto da minha coisinha. Esqueci de deletar e meu padrasto estava mexendo nisso. Viu a foto e explodiu pensando que minha irmã tinha um menino. Ela teve problemas e então minha mãe disse: "Nossa, que perdedora." Não nu, mas um texto sujo. Meu sogro e minha esposa têm nomes parecidos. Ela tem a versão feminina de seu nome. Então, sem prestar atenção, enviei um texto sujo detalhando meus planos para nós naquela noite. Os nomes são Brian e Briana. Carreguei uma fita de sexo para o álbum de família por sincronização automática acidentalmente, mas rapidamente a apaguei após o erro. Então, por meio de um amigo, descobrimos que a fita de sexo foi carregada e circulando em vários sites pornográficos com o rosto de meu primo deepfake no meu. Então parecia que ele estava fazendo isso com minha namorada. Isso foi há um ano e ainda não o confrontamos a respeito. Também deve apontar que ele não parece ser do tipo assustador. Meu avô acidentalmente enviou um DP para sua neta, minha prima. Vovô estava com tesão e não sabia como enviar mensagens de texto. Acerte o nome errado. Nós meio que escolhemos ignorá-lo e permitimos que tio e tia cuidassem disso. Acidentalmente, mandei uma mensagem para minha esposa. E para os dois irmãos, suas esposas, minha mãe, pai e avô: "Se você me trouxer um pouco de água, deixarei você tocar meu pênis." Ops. Não é um membro da família, mas isso aconteceu recentemente. Eu acidentalmente carreguei um vídeo na minha história do Snapchat às 5 da manhã uma noite. Acordei por volta das 8h30 com meu irmão me ligando com cerca de 30 chamadas perdidas e algumas mensagens de texto de amigos. O pânico e o medo que se instalaram naquele momento eram insanos. Meu coração estava disparado. Eu deletei, mas quem está acordado de manhã cedo e checa o Snapchat viu? Recebi uma mensagem de um número desconhecido de alguém que provavelmente conhecia do ensino médio ou da faculdade me dizendo para não fazer isso, como se fosse de propósito. Eu sei que em algum lugar alguém tem um vídeo disso. É muito difícil pensar nisso, mas tente não deixar isso me afetar. Uma vez pensei que estava com mastite e tirei uma foto da minha mama para mandar para minha parteira confirmar. Mais tarde, eu estava tentando mostrar à minha família como encontrar os álbuns compartilhados e enviei uma captura de tela do aplicativo de fotos com todos os álbuns exibidos. Ao fazer isso, acidentalmente enviei uma pequena foto do meu peito para minha mãe, minha avó e meu irmão. Minha mãe e minha avó realmente não se importavam, mas meu irmão era tipo, eca, nojento. Nunca mais falamos disso. Estou apenas agradecido por ser uma foto pequena e apenas do meu peito e nada mais. Além disso, eu fazia parte de um grupo de alimentação saudável por causa da cobiça. Um dos administradores colocou uma foto de seu último peso na balança. Ele havia perdido 2 quilogramas. No entanto,
Ele tirou a foto de bunda nua para que você pudesse ver suas bolas penduradas e nádegas no reflexo da balança. Eu estava tipo: ei, Mark, você pode querer verificar o reflexo nessa escala. Ele se desculpou e postou novamente com calcinhas. Enviei um para meu primo por acidente e ele mandou outro de volta. Não tenho certeza se ele estava intimidado ou se eu deveria estar. No Natal passado, enviei acidentalmente ao meu primo mais do que apenas algumas fotos, pensando que estava enviando uma mensagem ao meu noivo. Foi na noite anterior à nossa festa de família também. Ela nunca respondeu e eu estava tão nervoso. Eu estava tirando comida e presentes do carro quando ela parou. Conversamos sem jeito e ela me perguntou que tipo de comida eu trouxe. Eu disse a ela e houve uma pequena pausa e ela sorriu e disse: você também trouxe aquele bolo. Demos boas risadas e ela disse para não se preocupar com isso. Eu ainda estremeço. Mostrei tudo naquelas fotos. Tudo. Esta foi uma grande, grande falha que não foi proposital, mas poderia ter sido muito pior. Eu tinha acabado de deixar o pai dos meus filhos e estava mergulhado nas descobertas sobre Tinder e sexting. A última vez que estive solteiro foi em 2003, então eu tinha muito o que atualizar. Tirei uma foto da minha vagina a pedido de um dos meus amigos de sexting, mas apaguei. Minha filha de 2 anos usou meu telefone um pouco, então fui excluí-lo dos itens excluídos e todos os itens excluídos haviam sumido. Eu sabia que não os havia deletado. De repente, percebi que meu filho de 10 anos tinha um novo iPad e talvez as fotos tivessem sincronizado. Eu poderia simplesmente não ter dito nada, mas meu filho voltou da escola e perguntei se as fotos apareciam em seu iPad. Ele disse sim, havia uma foto da sua vagina. Era tão nojento. Por que você tirou uma foto disso? Inventei uma desculpa sobre pensar que tinha uma espinha ali e precisava vê-la. Pedi desculpas e não sincronizei as fotos. Não tenho certeza de como isso foi ativado. Eu disse: olha, sinto muito por isso, mas as fotos de alguma forma sincronizaram e eu as desconectei. Ele disse: foi muito embaraçoso porque eu estava com meu iPad na escola e fui mostrar a alguns meninos um meme que apaguei e então vi isso. Rapidamente apaguei tudo e ninguém viu. Eu estava morrendo. Mas nós navegamos. 6 anos depois, ele tem 16 anos com uma namorada e outro dia disse: não teve espinha não, teve mãe. Eu disse sim, desculpe por isso. Ele disse: é bom que eu bloqueei tudo da minha memória e não consigo lembrar como era. Editar. Outra coisa engraçada que aconteceu não muito depois do Pimpligate. Estávamos apenas nos recuperando e ele estava usando o meu laptop para jogar Minecraft. No minuto seguinte ouço um grito: mãe. O que significa pacote enviado? Seu discreto vibrador feminino com 10 velocidades. Mãe. Você é nojento. Uma notificação do eBay da minha última compra apareceu. Desativei as notificações depois disso. Pobre menino sabia mais do que queria sobre a vida sexual da mãe.